Fala galerinha apaixonada por anatomia, tudo bom? Olha só, chegamos a mais um vídeo aqui do nosso canal em que a gente vai falar sobre as articulações sinoviais. Hoje vamos tirar todas as suas dúvidas em relação aos tipos de articulação, quanto à sua divisão com a funcionalidade dela. Vamos entender um pouquinho sobre cápsula articular, enfim, esse vídeo está super top. Eu sou José Góes, sou professor de anatomia há mais de 20 anos e estou aqui nesse momento para te ajudar a descomplicar a anatomia. Muitas vezes, eu sei que às vezes a gente acha que a anatomia é difícil, e que tem muitos nomes, e que confunde um pouquinho, mas eu vou te mostrar uma lógica muito legal aqui nesse vídeo, que eu tenho certeza absoluta que jamais você vai esquecer o que é uma articulação sinovial. Então, assim, as articulações sinoviais são essas articulações maiores, tá? Lembra, não sei se você está lembrado que quando a gente for deixar essa articulação bem aqui, apontando para você, depois a gente muda, tá? Então, assim, não sei se você lembra, tá? Que quando a gente falou lá no início, nos estudos do sistema articular, que as articulações elas são uma das classificações em relação ao tipo de articulação, em relação ao material que está interposto entre os ossos. Temos a articulação fibrosa, que o tecido que está interposto é o tecido fibroso. Temos a articulação cartilaginosa, que o tecido que está interposto é um tecido cartilaginoso. E temos as articulações sinoviais, que são essas articulações aqui grandes e que tem uma porrada de coisa dentro dessa articulação, mas principalmente tem um líquido sinovial. Aí a gente não vai detalhar muito porque tem outro vídeo falando sobre isso, depois você procura aqui no nosso canal. Mas a gente vai falar que o líquido sinovial é formado pelo ácido hialurônico, a gente vai falar que uma das funções desse líquido sinovial é hidratar e nutrir a cartilagem. A gente fala um pouquinho sobre as membranas, né, que formam a cápsula articular, que é a membrana externa e a membrana interna, que essa membrana externa ela é mais rígida e que ela protege a articulação contra choques mecânicos, e que a articulação, que a cápsula articular, ela tem uma membrana interna, que essa membrana interna protege, além de proteger a articulação em relação a fornecer a produção do seu principal líquido, tá? E que vai nutrir a cartilagem articular, também ajuda a hidratar a articulação. Muito bem, mas como é que essas articulações sinoviais, como elas se classificam? Chega para cá que a partir de agora a gente vai destrinchar tudo bem bonitinho para você. Então assim, ó, classificação, vamos ver agora, tá? A classificação das articulações sinoviais. Bom, primeira coisa que a gente tem que falar em relação à classificação, tá? É que ela possui duas subdivisões. Uma em relação à sua função e outra em relação à forma. Preste atenção, tá? A gente não está aqui nesse vídeo explicando os pormenores de uma articulação sinovial. Isso a gente já viu, tá? Que a articulação tem cápsula, tem líquido sinovial, não é isso. A gente aqui vai só ver a sua classificação em relação à forma e em relação à função. Então, para iniciar, a gente tem que destacar que elas se subdividem devido à sua função e devido à sua forma. Segunda coisa importantíssima em relação às articulações sinoviais é que funcionalmente ela pode ser classificada como não axial, uniaxial, biaxial, triaxial ou poliaxial. E em relação à sua, e essa classificação em relação à sua função, ela é de acordo com os números de eixos pelos quais a articulação ela exerce o movimento. Então, quando a gente fala que uma articulação sinovial ela tem algumas classificações em relação à sua funcionalidade, é como ela funciona, quantos movimentos ela faz, quais são os planos que ela varre. Mas fica tranquilo que a gente vai já destrinchar isso aí. Olha só. Quanto à sua função, tá? Nós temos uma articulação não axial. Uma articulação não axial é uma articulação que a gente vai já ver quando for atrelar isso à forma, que é uma articulação do tipo plana. Então aqui nós temos os ossos cuneiformes, que estão aqui, os três cuneiformes, e aqui a gente tem o osso navicular.
Eu queria que você observasse que aqui, ó, entre esses ossos, temos uma articulação plana. O que é uma articulação plana em relação à sua funcionalidade? É uma articulação que você não consegue identificar um eixo de movimento. Você está lembrado do que significa eixo de movimento? Nós temos um vídeo aqui que a gente fala dos planos de delimitação, nós falamos dos planos de secção e falamos também dos eixos, tá? Quando você não tem o eixo definido, então você não sabe se essa articulação está sendo funcionalmente usada para fazer o movimento num plano axial, ou no plano frontal, ou no plano transversal. Então, as articulações não axial é uma articulação em que você não sabe muito bem, de forma categórica, definir qual o movimento específico que ela realiza. Então, temos a articulação também uniaxial. O que é uma articulação uniaxial? É uma articulação que só mexe em um plano, por isso que ela é chamada de uni, tá? Bom, essa articulação, quando ela mexe só em um plano, ela também só tem um eixo. Então, imagina que a articulação do cotovelo, que essa articulação do cotovelo, ó, ela tem um eixo aqui, ó, que é um eixo lateral, e ela só faz esse movimento varrendo aqui o plano sagital. É uma articulação que só tem um eixo, ela funciona em um plano e ela faz dois movimentos. No caso, o movimento de extensão e o movimento de flexão de cotovelo. Bom, lá no final a gente vai fazer um resumo que a gente vai juntar tudo, tá? Em relação à função, em relação à forma. Aqui temos uma articulação biaxial. De novo, falar para você, sempre que a gente falar em uniaxial, biaxial ou triaxial, é em relação à quantidade de eixo que essa articulação tem. Aí a gente observa que essa articulação aqui, tá, que a gente está vendo do punho, essa articulaçãozinha aqui, ó, ela tem dois eixos. Ela faz esse movimento, tá? Que esse movimento é do plano sagital, com o eixo lateral, o eixinho está aqui, e ela faz também esse movimento, ó, de desvio mais desvio radial. Esse movimento acontece aqui, ó, acontece aqui nesse eixo aqui, ó. Imagina que tem o eixo, tá? Que está entrando de antero para posterior, tá certo? E ela faz esse movimento de desvio ulnar e desvio radial. Por isso que ela é chamada de biaxial. E para finalizar, temos essa outra articulação, que é a articulação triaxial. No caso aqui, a articulação do ombro, que tem o eixo anteroposterior, onde a articulação faz o movimento de abdução e adução no plano frontal. Tem o eixo lateral, que faz o movimento de flexão e de extensão de ombro no eixo lateral, tá? Varrendo aqui o plano sagital. E também fazemos aqui a rotação interna e a rotação externa, que também pode ser chamada de rotação lateral ou rotação medial, que tem um eixo axial e que varre o plano transversal. Então, em relação à função, a gente pode dividir as articulações dessa forma, tá? Aqui é uma articulação triaxial. Então, voltando, a articulação não axial é a articulação que não tem um eixo definido, tá? Muito bem, em relação à forma, tá? A articulação ela pode ser do tipo plana, gínglimo, trocoide, selar, esferoide ou condilar. E aqui a gente vai ver de uma por uma para a gente poder tentar mostrar para você como também isso vai se relacionar com a função. Uma articulação não axial é uma articulação plana, como a gente já falou, tá? Aqui a gente tem um desenhozinho que a gente consegue ilustrar para você. Aqui essa articulação, ela está ilustrando aqui como essa articulação do navicular com os ossos do taço e também do navicular aqui com os cuneiformes, tá? Todas as duas são articulações planas, a gente não tem um eixo muito definido. Bom, temos uma articulação aqui tipo gínglimo, tá? Olha só, um desenho aqui bem bonitinho para mostrar para você, tá? Imagina que você for desenhar um eixo, o eixo entra aqui e sai aqui, ó, tá certo? E essa articulação, ela só faz esse movimento aqui e esse outro movimento aqui, ó.
Ou seja, é um eixo, um plano e dois movimentos. Aqui, como exemplo, a gente tem um cotovelo. Podemos chamar essa articulação de gíngulo ou articulação em dobradiça. É igual a dobradiça mesmo de uma porta, tá? A relação é exatamente a mesma. Bom, então temos articulação tipo trocoide ou em pivô. Essa articulação também é uniaxial. Se é uniaxial, tem quantos eixos? 1. Quantos planos? 1. Quantos movimentos? 2. Então aqui parece um pivôzinho, tá? Imagina que o eixo está vindo nessa direção e está vindo para essa daqui. E essa articulação só faz rodar para cá ou rodar para cá, tá certo? Então é um plano, um eixo, dois movimentos. Aqui como exemplo, a gente tem essa articulação aqui, ó, rádio ulnar proximal, tá ok? Então essa articulação aqui ela é muito característica, não tem nem como você confundir. Se você observar esse desenho aqui, ó, mostra de forma muito parecida esse outro aqui, tá? Então articulação rádio ulnar proximal, tá? E uma articulação tipo trocoide ou em pivô. A articulação elipsoide ou condilar é uma articulação biaxial, tá? Aqui, ó, você tem como exemplo a articulação do osso escafoide, tá certo? Com o rádio. Aqui você tem um exemplo de articulação que tem, dois eixos, dois planos e 4 movimentos, tá? Sempre o número de eixo é a metade da quantidade de movimentos, tá certo? Se vai para um lado, vai para o outro, então você tem um eixo e 2 movimentos. A articulação celar é uma articulação também biaxial. Aqui a gente tem o exemplo da articulação do primeiro metatarso com seu ossozinho aqui de conjugação, tá certo? A articulação tipo esferoide nós já vimos aqui, uma articulação que tem 3 eixos, 3 planos e 6 movimentos. Eu quero também que fique bem claro que assim, esses movimentos são os macromovimentos, tá certo? Esses movimentos aqui são movimentos globais. Lembra que tem outros vídeos aqui no canal que a gente fala do micromovimento articular, tá? Para a articulação ela funcionar, você tem que ter o macromovimento, mas dentro você tem deslizamento, rolamento, uma porrada de coisa, tá certo? Que a gente vai aprofundar em outro vídeo. Então assim, ó, eu mostrei para vocês, tá certo? As principais diferenças, tanto da parte morfológica, como também da parte funcional. Agora eu vou fazer um resumão aqui para vocês, vou tirar minha câmera, tá? E que nessa tabela que vai vir agora, vai vir um resumão de praticamente tudo, tá? Em relação à classificação das articulações, tá certo? Bom, então tirando a câmera e chegando para cá. Então, resumo das classificações articulares, tá? Bom, em relação à classificação funcional, que é a função, a articulação pode ser não axial, ou seja, não tem um eixo específico, não tem um plano específico, os movimentos são de deslizamentos, e como exemplo temos a articulação intertarsiana do osso navicular com os cuneiformes. A articulação uniaxial, ela tem um eixo, ela tem um plano e ela tem 2 movimentos. Lembra que eu falei para você que sempre o número de movimentos ele é o dobro da quantidade de eixos. Como exemplo aqui nós temos o joelho, ó. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. A articulação do joelho ou articulação do cotovelo é a articulação aqui, ó, uniaxial, ó. Então imagina que você está vendo aqui o joelho de frente, tá certo? O eixo ele é lateral, tá? Lateral. E o movimento acontece aqui, ó, no plano sagital e são 2 movimentos. Movimento de extensão e movimento de flexão de joelho. Muito bem. Então, voltando para cá, as articulações biaxiais, aqui, ó, são articulações que têm 2 eixos, tem 2 planos e, claro, é o dobro a quantidade de movimentos.
Um exemplo é a articulação radiocarpiana entre o osso rádio e o escafóide, como a gente falou lá na imagem anterior, tá? E a articulação triaxial, tá? É uma articulação que tem aqui, ó, 3 eixos, 3 planos, e a quantidade de movimentos é o dobro, 6. Como exemplo, temos a articulação glenomeral entre o húmero e a escápula, e temos também a articulação, por exemplo, a articulação do quadril, também a coxa femoral, tá ok? Bom, então assim, em relação à classificação morfológica, isso aqui a gente viu em outro vídeo, tá? Mas lembra que as articulações elas são divididas em articulações tipo fibrosas, tá certo? Com tecido fibroso. Como exemplo, temos suturas e temos a sindesmose. Aqui a gente não vai se aprofundar nesse vídeo, porque a gente tem um outro vídeo que fala sobre isso. E aqui, em relação à parte morfológica, tá? A gente tem também, ó, só um resumão aqui para você também, uma outra articulação do tipo fibrosa. Cadê? Ó, tá aqui o mousezinho. A gente tem também as gonfoses, tá? As articulações cartilaginosas. Temos o tecido fibrocartilaginoso, tá? Que são as sínfises. As sincondroses, que são somente cartilagem hialina. E depois temos todas as articulações sinoviais, em que a gente acabou de falar para você, tá certo? Todas elas, a plana, tipo gínglimo, trocóide ou pivô, celar, condilar ou elipsoide e articulação esferoide ou esferoide, tá certo? Muito bem. Então, assim, essas daqui são as principais classificações das articulações, tanto em relação à sua função, como em relação à sua forma. Eu já te peço, se você realmente gostou do vídeo, tá? Se inscreve no nosso canal, não esquece de apertar o sininho, e a gente aqui tem uma porrada de vídeo dessa parte morfológica para a gente poder estar te ajudando em relação à anatomia, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau, e eu te espero no próximo vídeo.